Sejam bem-vindos para o nosso 6º dia de oração com Nossa Senhora de Nazaré. E para iniciarmos esse encontro, saudemos Nossa Senhora como cântico. Mãe que toda sonha é escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com seu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com seu povo, nossa mãe sempre serás. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema do nosso encontro de hoje nos convida a refletir como podemos satisfazer o desejo de Deus, a nossa santidade. Aproveitemos cada momento para meditar sobre o que nos falta para sermos santos e imaculados, com a certeza de que o caminho para a santidade é construído no dia a dia e com a ajuda da graça de Deus. Então, para iluminar esse encontro e para que Deus possa abrir o nosso coração para tudo aquilo que Ele deseja nos falar, peçamos ao Espírito Santo essa graça de nos envolver com a sabedoria de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E nesse 6º dia de oração, o nosso tema é Santos e Imaculados. São Pedro, na sua primeira carta, nos escreve: como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santo em todo o vosso comportamento, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Como nós vimos no primeiro encontro, Deus nos criou à sua imagem e semelhança. É essa semelhança com a Santíssima Trindade que nos proporciona essa graça de vivermos a santidade. Nós somos capazes de amar. E viver a santidade é viver esse amor em todo o nosso comportamento, como bem nos recorda São Pedro. Ele, Deus, é que nos chama, então é Ele que nos dá a graça. Esse é o chamado de Deus também para a sua vida. Deixe-se purificar por Cristo, deixe-se ser conduzido por Ele nesse caminho de santidade. E para iluminar um pouco mais esse chamado de Deus na nossa vida, vamos juntos acolher a palavra de Deus cantando. Aleluia, 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 aleluia. Leitura da carta aos Efésios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos céus em Cristo. Nele, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e imaculados, diante dele no amor, conforme os desígnios benevolentes de sua vontade. Ele nos predestinou à adoção como filhos, por obra de Jesus Cristo, para o louvor de sua graça gloriosa, com que nos agraciou no seu bem-amado. Nele e por seu sangue, obtemos a redenção e recebemos o perdão de nossas faltas, segundo a riqueza da graça que Deus derramou profusamente em nós, abrindo-nos para toda sabedoria e inteligência. Ele nos fez conhecer o mistério de sua vontade,
segundo o desígnio benevolente que formou desde sempre em Cristo, para realizá-lo na plenitude dos tempos. Recapitular tudo em Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Em Cristo, segundo o propósito daquele que opera tudo de acordo com a decisão de sua vontade. Fomos feitos seus herdeiros, predestinados a ser, para louvor de sua glória, os primeiros a pôr em Cristo nossa esperança. Nele também vós ouviste a palavra da verdade, a boa nova da vossa salvação. Nele acreditaste e recebeste a marca do Espírito Santo prometido, que é a garantia da nossa herança, até o resgate completo e definitivo para o louvor de sua glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como essa palavra nos fala, somos escolhidos por Deus, desde a fundação do mundo. Eu sou fruto da escolha de Deus. Você é fruto da escolha de Deus. Cada um de nós é fruto da escolha de Deus. Deus nos criou para sermos homens e mulheres santos. Deus nos criou para sermos santos e imaculados. É Deus que nos dá esta graça de sermos santos. É dom de Deus ser santo. Ser santo é seguir fielmente aquilo que Deus nos chama a viver todos os dias. Ser santo é seguir os seus mandamentos e buscar, assim como Santa Teresinha do Menino Jesus, passar o céu fazendo bem sobre a terra. É a santidade que Deus nos chama hoje. Porém, a santidade se dá no dia a dia, no seu trabalho, na sua família, na escola, onde quer que nós estejamos, nós precisamos ser canal da graça de Deus, do seu amor. É isso que hoje a palavra vem nos dizer. Santos, buscai a santidade onde quer que nós estejamos. A palavra imaculada significa sem mancha. Aqui nesse texto vai falar. Que quer dizer, ou seja, sem pecado. Que está associada a Nossa Senhora, Maria. Esse grande exemplo de vida cristã. Esse grande exemplo de santidade. Desde o seu sim a anjo Gabriel, Nossa Senhora nos mostrou como seguir o caminho da santidade, mesmo diante das dificuldades, do sofrimento, mas ela nos guiou para este caminho de santidade. Peçamos também ao Espírito Santo a graça de ter um coração unido ao coração de Jesus, assim como esse texto vem falar no final. É a marca do Espírito Santo prometido. Permanecendo no Espírito Santo, eu permaneço em Deus. É permanecendo no Espírito Santo que eu permaneço na vontade de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos a graça do Espírito Santo para sermos conduzidos por Ele neste caminho de santidade e adotemos sempre o exemplo de Maria, Virgem Santíssima e Pura, para alcançarmos a santidade. Ser santo é viver uma vida em comunhão com Deus, é se deixar ser guiado por Jesus. Então possamos, neste dia, viver a santidade nas pequenas coisas. É na simplicidade e no amor que vivemos a santidade. Então peçamos a graça a Nosso Senhor de sermos santos e imaculados no dia a dia. Amém. Amém. Que através dessa reflexão você possa identificar no seu cotidiano quais são as oportunidades que Deus lhe dá para viver a santidade. Hoje o nosso testemunho de graça fala sobre a história de um rapaz, W.N., que foi criado em um ambiente católico. Porém, na sua adolescência, ele começou a conhecer algumas pessoas incrédulas e acabou frequentando esses ambientes descompromissados com a fé, o que foi afastando ele também da fé católica. Isso foi agravado por divergências que ele teve com determinado sacerdote, que fez com que ele abandonasse de vez a fé católica e chegasse até mesmo a abominar o clero. Ele se considerava ainda temente a Deus,
porém queria distância, como a gente fala, de tudo aquilo que fosse rito católico, de tudo aquilo que fizesse parte da tradição da fé católica. Não tardou a se interessar por outras religiões, mas em nenhuma delas encontrou guarida e acolhimento. No ano de 1982, W.M. sofreu um grave acidente automobilístico e lembra-se de, instantes antes da batida, ter exclamado: "Valei-me Nossa Senhora de Nazaré". O acidente foi tão grave que o motorista teve morte instantânea, porém W.M. sobreviveu. Teve uma grave fratura no fêmur e teve que passar por cirurgias e foi obrigado a usar a muleta por 11 meses. Durante esse tempo que ele passou de recuperação, obrigado a ter um repouso, a ficar até mesmo de cama, ele foi fazendo memória, de o porquê dele ter sobrevivido. Ele foi refletindo, buscando um propósito de Deus para a vida dele. E então, algum tempo depois, ele aceitou o convite para participar de um encontro católico chamado Encontro de Casais com Cristo, onde ele teve uma experiência libertadora e comovente que modificou a sua percepção a respeito da Igreja Católica. A partir dali, ele se permitiu viver igreja, se permitiu ser igreja, chegando até mesmo a integrar a diretoria da festa de Nossa Senhora de Nazaré. Em 1984, ele já fazia parte da diretoria da festa e teve a graça de ter em suas mãos a imagem original de Nossa Senhora de Nazaré. Naquele momento, embora sabendo, como todos nós, que é apenas uma imagem esculpida por mãos humanas, ele sentiu a presença de Nossa Senhora. Ele sentiu todo o amor, todo o carinho de Nossa Senhora na sua vida e foi tomado por uma súbita e incontrolável emoção. Ele não pôde conter as lágrimas e ali deu conta que ainda não tinha agradecido a Nossa Senhora por ter feito sobreviver naquele fatídico acidente. E ali então, junto com as lágrimas, brotaram palavras de sincera gratidão a essa Virgem Maria, nossa Mãe, que intercede sempre pela nossa vida. Naquele momento, teve uma experiência de profunda conversão, que mudou sua vida para sempre e apontou-lhe o caminho. Hoje é praticante fervoroso da fé católica e é voluntário, dedicado às coisas da Igreja. Que esse testemunho venha renovar em nós a nossa fé católica. Se você está, por algum motivo, desanimado, enfraquecido na fé, até mesmo desiludido com algumas pessoas, faça essa experiência com a Virgem Maria, de ser trazido de volta ao seio do Pai. Peça a Nossa Senhora essa graça de redescobrir a beleza da nossa fé cristã, da nossa fé católica. E se você tem algum testemunho com Nossa Senhora, com a nossa fé, partilhe conosco nos comentários. A nossa experiência de fé fortalece a experiência também dos nossos irmãos. E para continuar com o nosso encontro, façamos a oração do Ciro, pedindo a Nossa Senhora que nos dê sempre essa fé, que nos faz voltar a olhar para ela e ver nela nosso auxílio também. Senhor nosso Pai, estamos unidos em nome de Jesus, vosso Filho, conduzidos pelo Espírito Santo de amor. Nós vos agradecemos pelo dom da fé cristã que nos reúne e pela Igreja que nos conduz pelos caminhos da vida feliz, nesta terra e para a eternidade. Pai eterno, vós nos destes de presente a Virgem de Nazaré, Mãe de Jesus Cristo, Mãe da Igreja e nossa Mãe. Unidos a Maria, pedimos com confiança, envolvendo-nos com laços de amizade e concórdia de amor. Trazei-nos para perto de vós, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Acendei, ó Pai, em nossos corações o cílio da fé, da esperança e da caridade. Enchei nossos corações com a alegria do Evangelho. Que o povo de Nossa Senhora de Nazaré,
Rainha e Padroeira da Amazônia, seja testemunha fiel do Evangelho vivente, Jesus Cristo, para o crescimento de vosso reino de paz e justiça, reino de vida e verdade, reino do amor e da graça. Amém. Então, a cada encontro tem um passo para a santidade. E o passo de hoje é a leitura espiritual. Santa Teresa d'Ávila nos ensinou quão preciosa pode ser uma boa leitura. A vida dos santos, escrito dos santos, o catecismo, documentos do magistério, dentre outras coisas que podem enriquecer a nossa vida espiritual. Ler sobre a vida dos santos pode nos ajudar a justamente prosseguir nesse caminho, assim como Ana falava na partilha do Evangelho, buscar a santidade em todas as coisas. E por que não nos assemelhar com os santos? Justamente buscar tudo aquilo que eles faziam como características para encher a nossa vida, com todas essas riquezas, tudo isso que eles nos ensinam, toda a sabedoria e toda a simplicidade de como viver bem para a santidade. Justamente pode ser esse nosso auxílio diante de tantas coisas, né? No mundo a gente vive cercado, seja de músicas, de programas, dentre tantas outras coisas, que nos fazem afastar da vontade de Deus e até mesmo dessa intimidade com Ele. Então, essa leitura pode nos ajudar a encontrar isso, é justamente ir a favor de Deus, entrar nessa intimidade. E pode nos ajudar também em outros passos, na oração e dentre tantas outras coisas. Então, que você possa buscar essa leitura, seja da vida dos santos, do catecismo, tudo isso pode enriquecer muito a nossa vida espiritual. E Ana, que dica de leitura espiritual você pode trazer pra gente hoje? Com certeza, a vida de Santa Teresinha, uma história de uma alma, né? Ela nos leva a experimentar o amor de Deus nas pequenas coisas. Que você possa ler também a história dela, de outros santos também, né? Padre Pio também, né? É preciso amar, amar e nada mais, é uma das frases dele. Mas é preciso também buscar na vida deles esse exemplo de santidade e assim caminhar uma santidade também. E você, Clara? Bom, tem tantos santos aí, mas eu vou falar de dois. O primeiro é a biografia de São Francisco, esse homem que viveu também o Evangelho. O Evangelho expressa nos seus atos, nas suas atitudes. Ele dizia que nós podemos fazer poucas coisas, portanto que nós a façamos bem, com todo amor, com toda a caridade. E outra leitura também que eu indico é uma outra biografia de Santo Antônio, que também foi um franciscano e que ele partilhava com muita sabedoria no Evangelho e que também tinha muita humildade. E você, Yasmin? Enquanto Luana falava dos documentos do magistério, eu lembrava que Papa Francisco publicou uma encíclica semana passada. E todas as encíclicas, todos os documentos do Papa se encontram no site do Vaticano. Então é só você dar uma procurada que você vai encontrar todas as cartas, todas as encíclicas. Também é uma leitura de muita riqueza para a nossa fé católica, né? As encíclicas são bem atuais. A encíclica que ele falou fala justamente sobre sermos todos irmãos, que fala desse tempo que a gente vive atualmente. Então vamos buscar nos enriquecer também com essas leituras espirituais. E se você tem algum livro de alguma vida de um santo, ou enfim, algum documento da igreja que você gosta muito, pode deixar aí nos comentários. Então, para encerrar esse encontro, estaremos sempre reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós esperamos você para o encontro de amanhã também. Para encerrar, vamos cantar o cântico. Porque eu tenho esperança e muita fé, porque eu quero ter amor bem mais ainda, porque eu te amo, Senhora de Nazaré, quero puxar a corda da tua berlinda, porque eu te amo, Senhora de Nazaré.